Motoristas e proprietários de veículos automotores de todo o Brasil devem ficar atentos às mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Aprovada em outubro de 2020, a Lei 14.071/20, que altera pontos importantes do nosso Código de Trânsito, começou a valer nesta segunda-feira, 12 de abril. E a gente vai falar sobre essas mudanças aí com o engenheiro de transportes e professor do Instituto Federal de Goiás em disciplinas relacionadas ao trânsito, Marcos Rotem, que já está aqui conosco online. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo. Obrigada, por atender a gente. Bom dia a você, Marina, a todos os telespectadores da TV Pai Eterno, pessoal do Brasil inteiro que sempre assiste esse canal que traz informações importantes. E vamos tratar de um assunto que todos devem prestar muita atenção, porque afeta a vida de todo mundo. Com certeza. Marcos, o Wilker também vai participar com algumas perguntas lá da casa dele. Eu já começo com a minha primeira agora. Existe aí um parâmetro para definir a revisão e mudanças das leis de trânsito? Um tempo aí definido, por exemplo? Não existe. Seria necessário, mas o processo legislativo é sempre demorado, nem sempre as coisas são definidas no momento certo. Então, nós precisávamos de algumas mudanças, e algumas foram feitas, mas sempre muito pontuais, mas alguns ajustes no código, que já tem muitos anos, já tem mais de 20 anos, era importante fazer, mas é feita aleatoriamente conforme o processo legislativo, conforme o tempo que eles têm, mas ela foi importante. Essa que foi implantada agora é importante porque ela modernizou muito o Código de Trânsito. Marcos, bom dia para você. Bom dia. Uma das principais mudanças aí é com relação à mudança da segurança das crianças nos carros. Explica para a gente o que mudou. E isso é muito importante, porque a criança é um ser frágil que nós temos que proteger, e todos os pais têm responsabilidade sobre isso. Hoje a cadeirinha ela passou a ser obrigatória, né? Eu já vou explicar quais são as fases, mas ela passou a ser sujeita a multa. A pessoa, antes tínhamos uma regulamentação, às vezes multava, às vezes não. Hoje ela faz parte, ela é uma multa com valor grave, ela chega a quase R$200 a multa. Criança, conforme o tamanho dela e a idade, ela tem que utilizar até 1 ano o bebê conforto, até 4 anos e meio a cadeirinha, e até atingir 10 anos ou 1,45 m, ela tem que ter uma elevação, para que ela use o cinto de segurança, que é fundamental que a criança use, sem machucar o pescoço. Então, a partir de 1,45 m, o cinto já é adequado para ela, 1,45 m de altura. Então, é muito importante que as pessoas tomem muito cuidado, porque uma criança, a gente sabe que criança está sempre agitada, está sempre solta, a criança no carro ela tem que se comportar, porque é um risco muito grande de qualquer imprevisto. E não adianta dizer, eu estou a baixa velocidade, porque até 10 km por hora a criança solta, ela pode causar um transtorno. Exatamente, Marcos, é o que eu sempre falo, né? Às vezes você está em baixa velocidade, mas vem um outro em alta e provoca um desastre total, né? Eu queria saber também o que mudou no transporte para crianças em motocicletas, hein, Marcos? Motocicletas, a partir de agora, é só acima de 10 anos. A criança, a partir de 10 anos, ela já tem um discernimento e ela consegue se proteger um pouco, prever o que vai acontecer, consegue apoiar no chão. Antes era a idade menor, de 7 anos, agora é 10 anos. Então a criança só pode andar na garupa da moto a partir dos 10 anos. E quando ela tem altura suficiente, a altura não está prevista no código, mas os pais devem ter cuidado, porque a criança ela vai solta ali atrás, né? Então a criança tem que ter capacidade física de se proteger também. Marcos, e como funciona a punição? Essas novas regras começaram a valer ontem. Os motoristas eles têm um período ali para se adaptar ou eles já podem ser punidos de acordo com essas novas leis? Já está valendo. Desde o dia 12 de abril, na segunda-feira, entrou em vigor. O código foi assinado ano passado, as alterações foram promulgadas no ano passado e dava o prazo até 12 de abril. Então elas já estão valendo. Agora é importante as pessoas entenderem que antes as pessoas falavam afrouxar o código. O código ele modernizou, né? Ele separou muito mais o bom motorista, vai privilegiar muito mais o
bom motorista, mas agora vai ter muito mais espaço para punir aquele motorista que é abusado, aquele que infringe as leis, que coloca em risco a própria vida e a vida dos outros. Então isso já está em vigor. Que coisa boa, né? Isso é muito bom. Marcos, em relação à renovação da CNH, como era e como ficou agora? Teve mudança também, né? Antes o código foi implantado, a saúde era outra, a época era outra. Então a pessoa até os 50 anos, a cada 5 anos, ela tinha que renovar a carteira de motorista, fazer um exame médico. Isso se mostrou inútil. Por quê? Porque as pessoas até os 50 anos, como elas têm uma vida praticamente semelhante, em termos de saúde, a gente começa, né? Quem já passou por isso sabe que depois dos 50 que a gente começa a ter problemas de visão, problemas de pressão, que a gente precisa ter mais cuidado. Então, antes, quem tinha até 50 era de 5 em 5. Isso representava um custo elevado, porque o custo para a renovação era... E o resultado prático era nulo. Então, hoje, a partir até os 50 anos, vai de 10 em 10. E depois dos 50 anos, quando a gente começa a ter problemas de saúde, até os 75, vai de 5 em 5. E depois, com os 75, a gente vai de 3 em 3. Então, isso foi uma facilidade para os motoristas, porque a gente não fazia o exame que não tinha utilidade, era uma despesa para os motoristas, e para os motoristas profissionais isso representava um custo elevado. Agora passa a ser de 10 em 10 anos, até os 50, e depois dos 50, quando a gente começa a ter... O principal problema que a gente tem é a perda da visão, e o problema da pressão alta, da diabetes, que a maioria das pessoas tem, e o exame vai ajudar ela a se cuidarem mais. E como é que você avalia o aumento do limite de pontos para suspensão do direito de dirigir? Isso foi excelente porque separou o bom motorista do motorista ruim. Antes, com 20 pontos, era fácil de atingir, mesmo com faltas leves, a pessoa atingia isso. Aí você tinha milhões de pessoas para punir. E é difícil, né? A estrutura do governo, as estruturas do Detran não conseguiam punir, a maioria das pessoas não puniam. Então hoje o que é? Se você não tiver nenhuma falta grave, daquelas que excesso de velocidade, bebida, você vai até 40 pontos, o mesmo com o motorista profissional que anda o dia inteiro. Se você tiver uma falta grave, né? Repito, excesso de velocidade, acima daqueles 20%, ou então a embriaguez, você vai, com 30 pontos, se tiver uma dessas, você já vai responder a um processo administrativo e perder a carteira. Agora, se você for daqueles muito abusados, daqueles motoristas que não respeitam a legislação, não respeitam os outros, com 20 pontos você já pode perder a carteira também. Então, separou os bons dos ruins. É o que a gente fala, né? A gente aprende na catecismo. O pecado venial tem uma coisa, o pecado mortal ele vai ser punido com gravidade. E a gente não pode igualar todos. É o bom motorista, às vezes por alguma falha, alguma distração, alguma coisa, ele podia, às vezes, rapidamente perder a carteira, o que não é o correto. A gente tem que separar o bom motorista do ruim motorista. Com certeza, Marcos. Agora, o uso daquela luz baixa ali durante o dia também sofreu alguma mudança? Sofreu, deixou de ser obrigatória nas rodovias de pista dupla. O uso do farol baixo é muito importante, tanto que os carros, a partir de agora, todos eles já vão sair com um farol específico para a gente usar nas estradas. Mas o que tinha uma dificuldade de fiscalização. Então isso acabou gerando muito atrito. Em áreas urbanas, a pessoa já saía da cidade, não percebia. Isso gerou a penalização excessiva das pessoas que nem sempre estavam agindo com má intenção. Mas é fundamental que as pessoas entendam. Você ser visível na estrada é muito importante. Mesmo que você pegue um trecho urbano. Mas a gente pega um trecho urbano e vem motoristas que estão dirigindo há 5, 6 horas. E a pessoa, isso é natural do ser humano, ele está agindo já meio no automático. Então, a hora que ele vê um carro com farol aceso, chama atenção. Agora, existe a recomendação em pista simples, aquela que a gente vai e vem sem separação, aí eu de utilizar, porque ele é muito mais importante. E aí está sujeito até a penalização também. Mas é muito importante, foi uma pequena concessão no Código de Trânsito, mas o motorista deve continuar tendo o hábito de usar o farol baixo, que chama atenção e é sempre importante.
famosos, então é fundamental. Wilker, só um minutinho, só para complementar essa resposta, Marcos, eu fiquei com dúvida em relação àquele trecho dessa rodovia aí que passa dentro da cidade. Ali também a gente tem que estar com o farol baixo ligado? Pela legislação, não. Se for em pista dupla, não. Você não precisa. Dentro da cidade, Mas não, só em rodovias mesmo, na estrada. É só na rodovia quando não tem a separação. Quando você vê aquele que vai e vem. A gente vê aquelas rodovias de pista simples, que a gente chama, aquela que você vai e vem, os carros não tem aquele canteiro no meio, não tem separação física, aí é obrigatório usar. Porque ali o risco é muito maior, porque a gente às vezes nem sabe onde é que o carro está posicionado correto. Certo. Agora, naquelas grandes, nós temos em todas as cidades brasileiras, aquelas grandes rodovias que passam dentro da cidade, que a gente não sabe mais se é estrada ou avenida, ficou liberado. Ok. Não. Então deixa eu só esclarecer um pouquinho melhor ainda. Por exemplo, eu aqui vivo em Trindade. Da minha casa para o centro da cidade, eu acabo pegando um pedaço da GO 060. Eu preciso ligar o farol nesse trecho ou não? É uma rodovia estadual, ela é duplicada. É necessário ou não? Não. Mas eu aconselho você usar. Mas não é obrigatório, não. A GO 060 é uma rodovia muito perigosa. Né? Mas não é obrigatório, não. Tá certo. E para quem estaciona em lugar proibido, por exemplo, ali na ciclofaixa ou na ciclovia, teve alguma alteração? Essas pessoas continuam sendo punidas da mesma forma? Como ficou? Isso foi uma necessidade de atualização, porque quando foi implantado o código, a gente praticamente não tinha ciclovia, ciclofaixa. Hoje, você estacionar numa ciclofaixa é proibido, você está sujeito a uma multa de grave, um valor de multa pode variar um pouco, mas você já pode ser... É proibido, não pode mais parar em ciclofaixa, ciclovia. A ciclofaixa é sinalização com aquela faixa vermelha pintada no chão. Aquilo ali está no Código de Trânsito, a gente é obrigado a saber que aquilo ali é uma ciclofaixa e a gente não pode mais estacionar ali, está sujeito a multa. Agora é proibido mesmo. Legal, tem que punir mesmo, realmente, é uma falta de respeito. Marcos, e os bons condutores, eles terão benefícios aí? Você já disse, né, em relação ao aumento da pontuação, né? Tem algum outro benefício para eles? Sim, os órgãos de trânsito vão criar um cadastro do motorista que não teve multa nos últimos 12 meses. Isso vai permitir que, por exemplo, você pague um seguro mais barato. As companhias de seguro elas vão poder dizer, esse motorista aqui há um ano que não tem nenhuma multa. Então ele vai poder ter um desconto, ter algum benefício. É sempre aquela história, vamos separar os 5%, é menos que isso, que é motorista abusado, recalcitrante, está sempre infringindo, daqueles que se comportam no trânsito. Né? Então ele passa a ter um benefício, que é sempre bom. A gente que faz as coisas certas gosta de ser reconhecido, né? Então, na sua avaliação, de forma geral, essas mudanças, elas foram positivas? Você acredita que elas vão ajudar a gente a ter um trânsito mais seguro? Porque a gente sabe que o nosso trânsito, infelizmente, ainda é muito violento, né? Foram positivas. Né? É muito importante destacar, até de lembrar que antes você cometesse um crime, que tivesse morte no trânsito, você podia substituir por uma pena alternativa, cesta básica, alguma coisa. Hoje você já não pode mais. Então o Código de Trânsito ele modernizou. É muito importante que as pessoas, porque o que aconteceu? Quando a origem do projeto era para afrouxar o Código de Trânsito todo, mas ele foi feito com muita responsabilidade do legislativo, tanto pela Câmara quanto eles agiram com muita responsabilidade, modernizaram o código para a gente punir quem é ruim, quem não toma cuidado, quem é distraído. Então tudo que foi adotado ali, vamos seguir, porque é para nossa segurança. Então, tudo que foi feito é para aumentar a segurança das pessoas, não foi para punir a mais, tanto que algumas coisas, algumas injustiças que existiam foram retiradas. Então, hoje, modernizamos o código, vamos respeitar tudo que foi feito, porque é para nossa segurança, você não tem dúvida nenhuma. A gente lutar contra isso é lutar contra a gente mesmo. Com certeza. Marcos, na sua opinião, ficou algum ponto aí que deveria ter tido uma alteração importante? Não foi, não entrou nessas mudanças agora que tivemos?
Ele procurou ser bem abrangente, né? Sempre tem algumas questões mais pontuais que ele não entraram agora. A gente poderia às vezes, principalmente o controle da circulação das motocicletas, que era uma coisa importante, porque as motos elas estão um pouco no limbo, né? Elas circulam pelo meio dos carros sem muito cuidado. A gente precisava regulamentar isso. Como é um assunto muito polêmico, porque hoje a motocicleta faz parte das cidades, mas ela também faz parte dos hospitais, da morte, né? Nós temos uma quantidade de motociclistas enorme mortos. E isso, infelizmente, não foi resolvido nessa questão, era muito polêmico, tem muitos interesses, né? As fábricas de motos querem vender, as entregas hoje sumiram, e isso traz um dano para as pessoas, né, para os motociclistas, principalmente, muito grande, e ficou de fora. Eu espero que numa próxima oportunidade a gente organize isso, porque a situação está se agravando nesse ponto. É verdade. Tá ótimo então, Marcos. Quero te agradecer muito, viu, pelo seu tempo aí, esclarecer essas dúvidas. Tenho certeza que o Brasil todo acompanhando aí. Eram dúvidas de muita gente que está assistindo, viu? Muito obrigada pela participação. Eu agradeço muito a oportunidade, é um assunto muito importante. Eu queria aproveitar, fugindo um pouco do protocolo, mandar um beijo para minha mãe, que fez 91 anos no sábado, já tomou as 2 doses da vacina. Nós comemoramos o aniversário dela virtualmente. Então, mandar um beijo, ela sempre assiste a TV Pai Eterno, de manhã até de tarde. Um beijo, mãe. Que maravilha. Como é que é o nome dela, Marcos? Maria Ivênia. Maria Ivênia. Um abraço, então, para a senhora. Feliz aniversário, então, viu? Obrigada. Um abraço para você, então, Marcos. Fica com Deus, viu? Até mais. Tá, amém. Até. Bom demais, né, gente? Esclarecer as dúvidas aí, eu tenho certeza que ajudou bastante nessas mudanças e às vezes a gente fica em dúvida, né? Então é bom a gente tratar desse assunto aqui com gente que conhece bem, né, do assunto, especialista. Então ficou aqui essa entrevista bacana para vocês de casa.